nós olhamos para a palavra do Senhor e podemos encontrar nela consolo, podemos encontrar nela conforto, encontramos nela ânimo para a nossa caminhada, para a nossa jornada, mesmo em meio a todas as dificuldades e mesmo em meio a uma sociedade degradada que a gente vê e que a gente vive cada vez mais. Quando a gente olha aqui para o contexto de Paulo aos Romanos, não era muito diferente. A sociedade romana é uma sociedade muito degradada moralmente, tanto que a gente vê isso nos primeiros capítulos, especialmente no primeiro capítulo de Romanos, Paulo descrevendo como era a imoralidade, os irmãos ali sendo pressionados de vários sentidos, vários aspectos, sem contar ainda com uma perseguição ainda em crescente, mas já presente. Então Paulo escreve Romanos para fortalecer a fé dos irmãos, falar sobre a salvação, que é uma garantia e uma segurança que ninguém pode roubar de nós, ao mesmo tempo alimentar a esperança no coração de todos os crentes. Então ele vem tratando isso, ele vem tratando sobre salvação, vem tratando sobre justificação, vem dizer, como ele diz no capítulo 5, que agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos andar seguros nessa vida, certos de que estamos guardados em Cristo. E aqui então, verso 28, que nós lemos, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse ano eu tive que me deparar com uma pergunta difícil feita por uma irmã aqui da nossa igreja, que perdeu o seu filho nessa pandemia. Ela virou para mim e disse assim: pastor, como é que eu posso saber que tudo coopera para o meu bem se eu perdi o meu filho? Se eu estou sofrendo essa dor angustiante na minha alma e no meu coração. E meus irmãos, eu confesso que nessa hora eu fiquei sem palavras e sem saber o que dizer até então, até que o Senhor derramasse graça, para que pudesse ajudar aquela irmã. E aqui, irmãos, veja bem, Paulo está descrevendo sobre a pessoa de Cristo. Ao mesmo tempo que no contexto anterior ele está falando dos sofrimentos do tempo presente e as glórias do porvir. Então quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? Que bem é esse que o que a Bíblia nos fala, que até mesmo o nosso sofrimento pode ser considerado um bem? É o bem, irmãos, que nós entendemos em todo o contexto paulino e escriturístico. É o bem de sermos iguais a Jesus Cristo. É o bem de sermos semelhantes ao nosso Senhor. É o bem de sermos iguais ao nosso Mestre. Veja, irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer que ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. A nossa vida aqui tem que ser uma vida que seja semelhante a Cristo em todos os aspectos, em todos os sentidos. Meus amados irmãos, esse Jesus, ele entrou na história deste mundo, na história da nossa vida, mas não para dar continuidade à nossa história, na estrada que nós estávamos. Ele entrou na nossa vida para nos levar para a história dele, porque a nossa vida antes de Cristo estava fadada simplesmente a uma derrota, a uma ruína, a uma tragédia. Mas eis que o Filho de Deus vem, entra em nossas vidas, entra em nossos corações e nos resgata para andar com ele. É a estrada de Cristo que nós estamos trilhando agora, é a vida de Cristo, é seguindo conforme a imagem do Filho de Deus, é conforme a semelhança dele. E veja, irmãos, ele veio neste mundo, ele sofreu, ele padeceu, homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, mas ao mesmo tempo ele diz para nós: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. Meus irmãos, nós temos que buscar cada vez mais ser semelhantes ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, ao autor e consumador da nossa fé, ao amado das nossas almas. Veja que, puxando a esse contexto, Paulo vai falar o que é esse bem. Verso 28, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, se estamos em Cristo, estamos na nossa jornada neste mundo ainda, padeceremos, passaremos lutas, passaremos aflições, passaremos algumas situações difíceis, mas nada irá se comparar à glória que está revelada e está reservada aos filhos de Deus, que somos nós. Essa é a garantia que o próprio Jesus nos garante.
Verso 21, ainda Paulo fala desse bem, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É em Cristo, irmãos, que nós encontramos o alimento, que nós encontramos a substância necessária, a força necessária para caminhar nessa jornada, neste mundo. Ele é todo o bem que nós podemos ter. Por isso que o salmista ora, dizendo o famoso salmo que nós conhecemos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu gosto muito da versão da Bíblia King James, que diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada tenho sentido falta, o Senhor é o meu bem mais precioso, o Senhor é o meu bem, de tudo que mais eu preciso, não é tão necessário assim, porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Esse é o nosso bem, irmãos. O bem de termos a certeza de que tudo que acontece em nossa vida está convergindo para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. É isso que, em outras palavras, o apóstolo Pedro vai falar lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 13, ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Meus irmãos, neste mundo nos alegremos, porque Cristo padeceu também por nós, e muito mais do que isso. Mas ao mesmo tempo em que Cristo padeceu e agora reina em glória, nós temos a certeza que também em glória nós reinaremos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E aí o texto de Paulo, irmãos, ele fecha aqui o versículo 30, falando de alguns verbos daquilo que é o nosso bem, daquilo que é a nossa vitória. Ele nos predestinou, é a nossa certeza, é a nossa garantia, é o selo de que nada pode roubar aquilo que Deus já está garantido para nós para todo sempre. Ele nos chamou, é a nossa companhia, é a certeza de que nós estamos andando com Ele, andando para Ele e andando rumo à eternidade que está separada para nós. Ele nos justificou, é a nossa libertação, é a nossa salvação, a justiça de Deus que era para ser derramada em nós em ira, foi agora derramada em Cristo, e nós temos a plena salvação e certeza da nossa vitória e do perdão dos nossos pecados. E mais do que isso, irmãos, Ele nos glorificou, é a nossa vitória, é a garantia, irmãos, de que nada pode roubar de nós aquilo que Deus nos deu, a certeza da vida, da salvação e da glória eterna. Meus amados irmãos, temos motivo suficiente nessa manhã e para todo sempre nesta caminhada, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos temores da vida, nos alegrarmos nesse Cristo, nesse Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus por isso. Por isso que Paulo, ele vai concluindo, e no verso 31 vem um famoso verso que diz: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo, irmãos, é o nosso maior tesouro. Cristo é o nosso bem, como nós cantamos agora há pouco nessa belíssima, linda canção que foi entoada aqui. Cristo, irmãos, é a nossa maior garantia de vitória. Cristo é a nossa companhia constante, é a certeza de que não andamos sozinhos, e mais do que isso, somos constantemente abençoados. Ele entrou na história da minha vida, Ele entrou na história da sua vida para nos levar agora para a história dele, porque a minha história estava fadada à ruína, à perdição, ao inferno, mas Ele entrou na sua vida, Ele entrou na minha vida, Ele entrou na nossa história para nos levar para a história dele, que é uma história de glória eterna, de sofrimento neste mundo, mas de glória eterna para todo sempre. É a nossa vida em Cristo, irmãos, é olhar para Cristo, é viver cada dia mais para Cristo, para que possamos ser, como Paulo vai dizer mais na frente, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É Cristo, e louvado seja o nosso Salvador e o nosso Redentor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça,
sua companhia seja constante e que tenhamos alegria cada vez mais de andar, de caminhar na estrada do nosso Redentor, do nosso Salvador, pois somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade e somente Ele é vida abundante para todos nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.